Tá no ar mais um Eu Creio Podcast. Meu nome é Rafael. Meu nome é Matheus e hoje a gente está aqui com o pastor Albérico, diretamente lá do setor 5, lá da igreja do Baronesa. Amém, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Boa Amém. noite a todos. Ilustre pastor. Hoje a gente está aqui abordando um assunto sobre esse pastor, como ele chegou até aqui, e também vamos entrar num assunto que é muito importante, né? Que é o mundo espiritual e as suas guerras. Começando, pastor, fale um pouquinho da sua história, como foi seu trajeto para chegar até aqui, como você se transformou nesse homem que você é hoje. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, pela oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de nós poder estar aqui neste podcast, Eu Creio. E, Matheus, a minha história, ela foi um pouco conturbada, pois aos 17 anos de idade eu converti-me ao Evangelho de Cristo através de uma irmã por nome Laodiceia. Eu a considero como minha mãe na fé, no estado do Pernambuco, na cidade de Recife. Eu era um jovem que eu posso dizer muito mundano, vivi muitas coisas que este mundo oferece aos jovens que participam das coisas deste mundo. E eu lembro que com os meus 15 anos eu já vivi uma vida muito terrível neste mundo. Já vivi uma vida de salões, bailes, noitadas, saía na sexta-feira de casa aos 15 anos de idade e voltava no domingo ou na segunda-feira. E conforme o tempo foi passando, as coisas elas foram piorando, porque aí veio o envolvimento com as drogas, veio o envolvimento com pessoas que querem levar você para situações que muitas vezes não há retorno. O mundo do crime, o mundo de, como eu posso dizer, de roubo. E graças a Deus eu não cheguei a participar desses crimes, mas eu lembro que aos 15 anos eu recebi um convite para participar de duas pessoas por nome Ricardo, dois amigos meus que me chamou para participar de algumas atividades ilícitas neste mundo. E eu lembro que eu ainda participei muitas vezes de algumas reuniões com eles e já estava bem interessado a viver essa vida. E eu lembro que esta irmã Laodiceia, ela era uma irmã do ciclo de oração da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, lá em Missão, na pessoa do pastor José Leôncio da Silva, que hoje é o pastor Ailton José Alves. E eu lembro que ela chegava para mim, o filho por nome Jairo, que era um amigo também de bagunça, de balada, de bebedice. E ela chegou para nós dois e disse assim: olha, eu ainda vou ver vocês na presença do Senhor. Deus vai libertar vocês e vai trazer vocês para a obra do Senhor. E eu lembro que em uma certa noite, minha mãe, ela disse assim: meu filho, não saia, fique em casa, fique comigo, amanhã é domingo, você vai passar um domingo aqui, a gente vai fazer um almoço especial. Eu disse: não, mãe, eu vou estar aqui amanhã, mas hoje eu vou sair. E naquele dia, eu saí para aquele salão, para aquele baile. Eu lembro que em uma estrada super deserta, para um automóvel com 4
rapazes dentro desceram. Esses 4 rapazes estavam super armados e eles disseram, deita. E alguns entre eles disseram, é ele, executa-o, é ele mesmo. Tudo identifica ele, pode atirar. E eu ali, Mateus, eu mesmo sem ser cristão, mesmo sem entender muitas coisas deste mundo espiritual, mas lembrando das palavras da irmã Laodiceia, eu deitado no chão, preste a ser executado com vários disparos de arma de fogo, eu orei a Deus. Mesmo sem conhecer, mesmo sem saber o que eu sei hoje, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu disse, Deus, se tu realmente é o que a irmã Laodiceia falou, eu quero ser um crente. Se o Senhor me livrar disso aqui, eu vou para a tua casa. E na mesma hora, glória a Deus, na mesma hora, desceu alguém do carro que estava lá dentro e disse, olha, não é ele não, já recebi uma mensagem que a pessoa que a gente está procurando não está nesta região, está em outra região, que é uma região que fica próxima ali de Recife. E eles disseram, oh, levanta, me levantei, pega as tuas coisas e sai correndo. E eu imaginava tomar aquele disparo de arma de fogo nas costas, mas graças a Deus, Deus poupou a minha vida naquele momento. Ainda muito jovens, entre 15 a 16 anos de idade, eu estava ali e sabendo que o Deus que hoje eu sirvo, que eu conheço hoje, naquele momento, ele era verdadeiro e ele livra a pessoa do perigo e da morte. E eu saí dali, fiz aquela promessa, mas eu não vim para Jesus. Eu fui para um salão, eu fui para um baile, eu fui não atender aquilo que eu falei para o Senhor. Fui para o salão, fiquei no salão a noite todinha. No outro dia seguinte, eu me acordei à noite, fui novamente, foi quando eu fui detido pela polícia e estes policiais falaram, você estava armado? Eu disse, não estava armado. Você mostrou uma arma para mim? Eu disse, não mostrei. E eu não mostrei arma para ele, de maneira nenhuma. Eu não tinha mostrado arma, eu não estava armado. E ele disse, você me mostrou uma arma. E eu disse, eu não lhe mostrei uma arma, entre na viatura. Eu entrei na viatura, eles me levaram até o presídio, né, que lá a Fundação Casa lá é FEBEM. E eles me levaram e eu me vi dentro daquela viatura. Eu disse, meu Deus, olha onde eu estou. Eu estou indo para a FEBEM. Eu escutava tanto falar deste lugar, um lugar hostil, um lugar horrível, um lugar tenebroso, e eu me vi entrando naquele lugar. E o policial olhou para mim e falou, olha, tá vendo aquele pavilhão ali? Você vai ficar ali. Eu falei para ele, mas eu não fiz nada, chorando. Eu não fiz nada. Aí eu lembrei a promessa que eu fiz ao Deus dos crentes. Se tivesse ouvido no primeiro momento, né? O chamado não tinha passado. Não tinha acontecido. E aí eu lembrei. Eu falei a promessa. E eu estou ali, os escrivão escrevendo, e eles colocaram tanta coisa, mas tantas coisas, e de nada eu tinha feito, realmente eu não tinha feito aquilo. E eu estava ali chorando, e ele dizendo assim, olha, você vai ficar internado aqui até você chegar à idade de maior. E de repente desceu um carro, um táxi, e minha tia, que era diretora da escola Rotary, lá em Recife, desceu, e eu não sei como ela ficou sabendo que eu tinha sido conduzido àquela unidade, e ela desceu, entrou muito nervosa, muito brava,
e falou para o delegado ali e pediu as acusações que ele tinha contra mim, porque eu tinha família, eu era estudante, realmente eu estudava, na época eu cursava a 7ª série, e ela disse, ele estuda, eu sou diretora de uma escola, eu sou funcionária do Estado, e vocês têm que ter prova. Se vocês não tiverem prova, eu vou processar vocês e vocês vão ver. Eu sei que ali o delegado falou para minha tia, não se preocupe não, a gente vai liberar ele, realmente houve um engano, os policiais erraram de pessoa. Aí ela até falou assim para ele, agora erraram de pessoa, se não descesse ninguém aqui, ele iria entrar, iria ficar internado e iria ficar por isso mesmo. Aí minha tia falou, tudo bem, eu não vou fazer nada com vocês. Realmente ela não fez. Eu entrei no táxi e ela disse, foi o que aconteceu que você fez? Eu disse, minha tia, dessa vez eu não fiz nada. E ela, eu lhe conheço, eu sei quem você é. E você não é, no verbo popular brasileiro que ela usou, você não é flor que se cheire. E eu falei, não, mas eu não fiz nada realmente. E ela disse, tudo bem, tá tudo certo, vou me deixar em casa, me deixou em casa. Mas a minha mente começou a pensar naquilo tudo, mas ainda não vim para a igreja. Não vim para a igreja. Fui para uma praia chamada Boa Viagem, e o domingo seguinte, e nessa praia, eu, por ser um tanto afoito, tanto, como eu posso dizer, exibido, eu peguei, entrei na praia, entrei no mar e dei um mergulho, que toda a praia eu acredito que tem a divisão entre as pedras que é para barcos, navio, e a parte que é para os banhistas, para as pessoas que estão ali para tomar o seu banho. Mas eu fui para depois, e entrando eu não consegui voltar. Não consegui voltar, estava na praia de Boa Viagem, uma praia muito famosa em Recife. Eu sei que ali eu já descendo, já estava muito longe. Meu irmão disse que eu estava muito distante, mas muito distante mesmo. Mas naquele momento, descendo as águas do mar de Boa Viagem, eu lembrei da promessa. E eu falei, se o Senhor me salvar daqui, eu vou ser um crente. E eu sei que de repente eu escutei um barulho, motor de lancha, que chegou perto de mim, jogou uma boia, eu me agarrei e saí. Eles praticaram primeiros socorros e eu não vim para Jesus. Meu Deus. Não vim para Jesus. Continuei neste mundo, porque a libertação é algo muito, mas muito forte na vida do ser humano. E eu ali ainda insistindo com esta vida, que era uma vida terrível para um jovem de 16 anos, e foi passando, e eu sei que não precisou de mais situações catastróficas, situações de perigo com a integridade física, mas agora a mente. Entrou algo na minha mente, entrou uma tristeza profunda, entrou algo que eu não conseguia me alegrar com nada, eu não conseguia sentir prazer em nada, eu não estava mais contente de ir para salão, de ir para baile, de ir para qualquer outro lugar, eu queria ficar em casa. E foi ali que a irmã Laudiceia, ela foi na minha casa e ela disse, meu filho, é o Senhor lhe chamando. E eu disse, mas eu não tenho alegria de nada, eu tenho tristeza, eu tenho amargura. E ela disse, Jesus tem uma obra e um plano na sua vida, Jesus lhe quer salvar. Glória a Deus. E eu lembro que eu fui em um culto de jovens, e ali eu posso usar, eu creio que ninguém vai ignorar, eu me apaixonei pelaquele culto. Me apaixonei. Eu falei, é isso aqui que preenche o vazio da minha alma. E eu aceitei Jesus aos 17 anos de idade. E aceitando Jesus, eu participei do discipulado de 3 meses
Participei do discipulado de 3 meses e me formei no discipulado. E aí eu fui fazer a escola bíblica dominical, depois que eu já tinha 2 anos na igreja, 1 ano e 6 meses, eu fui fazer eu fui fazer um curso na igreja sede do Belém, ali na Cruz Cabugá, e eu me formei ali naquele curso, e dali eu já estava dirigindo culto em Recife, já estava dirigindo trabalhos evangelísticos, já estava dirigindo trabalhos de ponto de pregação, já estava sendo membro da campanha evangelizadora de Recife, uma campanha muito forte, e eu já era escalado para pregar em alguns lugares com os cooperadores que ali estavam, porque em Recife é por escala. Recife não tem um obreiro fixo na igreja, cada domingo é um dirigente diferente. E aí eu comecei a pregar com os cooperadores de escala. Eu estou com a escala lá em Guarulhos, um exemplo. Vamos comigo? Vamos. Comecei a me envolver. E aí eu comecei a me interessar, criar um interesse muito forte pela escritura, pela palavra. Comprei vários livros, comecei a estudar, a me aprofundar. E daí eu comecei a me envolver com as coisas da igreja. E eu lembro que quando vocês pedirem para mim parar, eu paro. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu fiz um seminário teológico, participei de um seminário avançado lá em Recife, e nesse meio tempo eu já estava com um trabalho de rádio lá em Recife. Já tinha um trabalho de rádio em Recife, que era uma rádio no lugar em cima de uma padaria, e a gente fazia programa lá todo dia das 16 às 18 horas, programa de oração, programa de clamor, de palavra. E eu lembro que alguém chegou na igreja e falou: quem é que ora daquele jeito? Porque lá era um alto-falante que ficava do lado de fora, e aquela corneta, ela espalhava o som por toda a cidade. Caramba. E aí alguém perguntou ao pastor, ao dirigente, de quem é aquela voz que ora? E eu já estava com um desejo muito forte de orar, orava ali pelas pessoas. E aí eu comecei a me envolver, a me aprofundar na obra de Deus. E tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida, assim, você se converteu ali, de verdade, já houve aquela libertação total, e dali você já começou, ou ainda teve um período de adaptação para depois você começar a ir a campo? Como que aconteceu? Foi tudo muito rápido, ou ainda teve um caminho para percorrer até você começar a ser pregador de escala, aí mesmo fazer missões? Olha, teve um período que lá em Recife tem ciclo de oração de segunda a sexta-feira. O ciclo de oração lá é das 8 às 17. E eu comecei a ir para o ciclo de oração. Eu estava segunda, um exemplo, aqui. Terça-feira eu estava lá na Vila Rodrigues, quarta-feira estava lá em Osasco, e assim eu fui. E todo ciclo de oração lá tem a chamada de jovens receber o Espírito Santo, o batismo. E eu era muito ansioso. Eu quero. E aí eu ia e clamava, e saía nada, suava de molhar-me mesmo. E eu lembro que um dia em casa, os irmãos falaram: vamos fazer uma oração lá na tua casa? Eu disse: vamos. Dobra o joelho aí, dobrei. Meu irmão, Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo em casa, dentro da minha casa. E olha que eu passava o dia na igreja. Eu ia para a igreja 8 horas da manhã, eu chegava em casa, era 6 horas da noite. Todo dia. Para o monte, eu gostava muito de monte. Monte lá em Recife é montanha. Não é... Hoje aqui os montes é contido com mata. E lá não, lá é montanha. Eu ia orar e comecei a entrar nesse mundo de oração.
esse mundo de oração com alguns amigos, fui batizado com o Espírito Santo. E aí eu lembro que no monte, Deus usou uma pessoa para mim e falou assim: Deus vai te dar o dom da profecia e o dom da palavra. E eu falei, eu recebo. E realmente dali comecei a me envolver. E as portas se abriram de uma maneira espantosa, porque foi muito rápido. Eu não tinha um ano completo de convertido quando eu comecei já a pregar. Eu lembro que a minha líder da comissão evangelizadora, ela disse: Albérico, você e Jairo, vocês vão dirigir o culto de introdução. Falei, eu? É, você. Você foi chamado por Deus para uma obra muito grande. Então vocês vão começar a dirigir o culto de introdução. E o culto de introdução nas igrejas lá, e a igreja lá é esse tamanho aqui. As igrejas de Recife é tudo enorme, tudo grandiosa. E o culto de introdução era das 18 às 19. Um culto mesmo, a igreja cheia e você dirigindo, dando oportunidade. E eu falei para a irmã Laudiceia, como as coisas estão acontecendo comigo numa velocidade que eu não estou entendendo. Aí ela disse: meu filho, eu tive um sonho com você. E eu falei, foi, você e o meu filho Joabe, vocês em um caminhão. E esse caminhão era um caminhão de exército, do exército brasileiro. E você estava uniformizado com a boina e o Joabe também, só que o Joabe descia do caminhão e você ia embora com alguns outros soldados. E eu dizia, por que Joabe não foi? E eu falei, e a senhora pode discernir? Ele disse, você vai para outro lugar, você não vai ficar aqui em Recife. Deus vai te levar para outro lugar e Joabe vai ficar aqui. Era um amigo meu, muito amigo de igreja, de companheiro de ciclo de oração, de obra. E foi que meu irmão veio para São Paulo e ele odiava crente. Na época, ele veio para São Paulo sem estar na presença do Senhor. E quando ele chegou aqui, e eu estava muito bem em Recife, já estava dirigindo o culto, já estava na campanha evangelizadora, já estava batizado com o Espírito Santo, já estava fazendo algo que... A rádio já era lá também? Já era lá. Fazendo coisas que pessoas que tinham 10 anos na igreja não estavam fazendo, e eu com 1 ano estava fazendo. E eu estava muito bem, sabe quando você está num lugar que você diz assim, daqui eu não saio, nem que alguém apresente ouro para mim. E eu lembro que minha mãe disse, Albérico, o Sérgio ligou e falou que se você não quer ir morar com ele. Eu falei, Deus me livre, Deus me guarde, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí ela disse, tu tem certeza? Tenho certeza, minha mãe, eu estou muito bem na igreja, eu estou uma bênção, Deus está fazendo algo grandioso na minha vida, na igreja. E ela disse, mas Albérico é São Paulo. Se daí, minha mãe, eu não sinto de ir. Aí eu fui numa oração no lar. E uma irmã saiu do lugar dela e disse para mim, jovem, eu, Deus, te digo, vou eu te levar para aquele lugar que o teu te convidou. Quem falou para essa irmã? E agora? Quem disse para essa irmã? E eu me arrepiei todo ali, comecei a chorar. Cheguei na minha mãe, falei, mãe, Deus falou assim, assim, meu filho, é para você isso, mas eu não vou. Eu não vou. Você não vai, não vai. Aí o Joabe falou, Albérico, eu estou com serviço para fazer lá no Alto Santa Isabel. Tu vai comigo? Eu disse, eu vou. Aí a gente divide meio a meio. Eu disse, tá bom, excelente, vamos lá. É o pessoal da Batista Tradicional. Pessoal da Batista Tradicional, a gente vai fazer um trabalho lá de reforma. Reformar algumas coisas lá. Falei, tá bom. Fui lá. E o tradicional, ele é bem seco. Ele não tem esses costumes que a gente tem. Acreditar no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo,
na Evidências de Língua, ele não acredita. Tanto é que Celina Albuquerque, ela era da Batista quando Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles vieram e se hospedaram na Igreja Batista. Ela era da Igreja Batista tradicional e os tradicionais não acreditam. E Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles conseguiram fazer com que Celina Albuquerque aderisse ou abraçasse esta obra que é o movimento pentecostal que nós temos hoje. E ela foi batizada com o Espírito Santo, eles cheios, né, que passaram na Rua Azusa e foram impactados pelo Espírito Santo, já chegaram no Brasil cheio do Espírito Santo, e quando chegaram foram se hospedar onde? Na Igreja Batista tradicional. E ali tinha a Celina Albuquerque também, que conheceu Daniel Berg, Gunnar Wingre, e começou a se interessar por essas novidades. Olha, o que é ser cheio do Espírito Santo? E ela começou a sentir curiosa, querer saber e também querer receber, e recebeu, foi cheia do Espírito Santo, e eles foram expulsos da Igreja Batista, né? Todos sabem. E depois que eu cheguei na casa do Batista tradicional, e aí trabalhando, aí João me disse: Alberto, tu vai para São Paulo? Eu disse: vou nada, vou não. Tem quem faça eu ir. Eu? Olha como eu estou em Recife. Estou bem, eu já estou indo para a sede estudar. Eu já estou estudando na sede, no Templo Central de Recife. Para que eu vou para São Paulo? Ele: tá bom. Aí eu falei: vou fazer um negócio. Se esse Batista vier e falar comigo que Deus está falando com ele, que é para mim ir para São Paulo, aí eu acredito. Aí, falei assim para ele. Falei para ele. Que desafio. Que desafio, porque Batista, meu amigo, tradicional, hoje a gente tem a Batista renovada. Sim. Né? Eu comecei a estudar, né, teologia, me inscrevi na igreja Batista ali da Lapa e comecei a me interessar pelo curso teológico na Batista ali da Lapa e me aprofundei mais na nossa igreja, mas o tradicional não, eles creem em Deus, creem em Jesus, mas eles não acreditam no batismo, no Espírito Santo, ser cheio, falar em línguas, profetizar. Não, eles não acreditam nisso. E eu desafiei o indesafiável. Eu falei: se esse Batista chegar para mim e falar que Deus está me enviando, eu vou. Meu amigo, eu estava do lado de fora eu estava do lado de fora da casa dele, arrumando a calçada. De repente ele chega chorando, tremendo. Albérico. Eu falei: o que foi? Albérico, olha, tem uma voz aqui dizendo que é para você ir para tal lugar que Deus falou para você, e você falou para ele que se ele viesse me usar, era para você ir. Aí eu me derramei, caí na calçada do homem chorando. Meu Deus. Chorando. Falei: Deus, tu és Deus. Aí o meu irmão mandou me buscar. Quando eu cheguei aqui, não tinha mais pra onde fugir, né? Não. Quando eu cheguei aqui, meu irmão e minha cunhada estavam onde? Na Umbanda. Meu irmão era secretário de Umbanda. E minha cunhada também tinha oferecido a vida a uma entidade satânica. E eu cheguei dentro da casa, minha sobrinha Carlinhas, tinha bem novinha, não tinha 1 ano de idade. E aí eu lavando as vidraças da casa dela, ela disse: Albérico, o Exu, ele vai usar a Carlinha com 7 anos de idade. Naquele momento subiu algo em mim e eu disse: eu te repreendo toda palavra de maldição contra a vida desta menina. Ela se manifestou. E aí eu falei: meu Deus. E aí ela continuou: vocês é ignorante, vocês pensam que o Deus de vocês é... Eu disse: não, o Deus de vocês não, o nosso Deus. Eu sei que ela
trabalhava dentro do salão de espiritismo, banda, algo muito pesado ali em Jandira, já aqui em Jandira. E eu sei que o dono, né, o pai deles lá, tinha pavor à minha pessoa, tinha ódio de mim, porque eu já vim de Recife já no nível, já não mais como novo, mas já entendendo de tudo, já com alguns cursos que eu fiz. E aí eu sei que ela disse: Alberto, vamos lá limpar o salão. Eu disse: é o quê? Eu limpar salão de espiritismo? Eu limpar aquilo ali? Não, negativo. Ah, então tu tem medo. Isso não é medo, é prudência. Na hora, Deus disse: vá. Na hora, desceu algo em mim e a voz ecoou: pode ir. Eu fui. Comecei a colocar a mão. Eu repreendo. Eu anulo. Eu repreendo. Ela limpando e eu repreendendo. Ela limpando e eu repreendendo. No sábado que ele foi fazer trabalho, isso foi na sexta, no sábado que ele foi fazer trabalho, um monte de carro encostando, pessoas entrando. De repente eu ouvi aquele grito. Que eu morava bem de frente, o salão era de frente à casa que eu morava com meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. Aí o pessoal tudo saindo, pegando o carro e indo embora. E a Mônica veio desesperada. Aí ela falou assim, eu falei: o que foi, Mônica? Ela falou: ah, ele tá furioso. Disse que não era para entrar aqui, que teve alguém que chegou aqui, não era para entrar, que não deixou descer nada. Naquele dia não aconteceu nada. E ele perguntou a mim quem foi que veio aqui de diferente. Eu falei para ele: meu cunhado. Aí o espírito maligno falou que não era para deixar eu entrar naquele lugar, porque eu travei o lugar. Meu Deus. E o lugar não descia mais nada. E aí minha cunhada começou a perceber que o poder está na mão de Deus. Glória a Deus. E ela começou a se distanciar. Eu lembro que uma madrugada eu dormindo já era 11h30, 11h40, eu lembro que eu me acordei de repente. Quando eu abri os olhos, eu estava do lado da minha cunhada em pé, com a mão estendida na cabeça dela. Se manifestou um demônio na vida da minha cunhada naquela madrugada. E ali foi uma guerra espiritual qual nunca eu vivi na minha vida. Meu Deus. Minha cunhada, eu ali expulsando o demônio, ela disse que viu um ser saindo da parede, pegando o pescoço dela e tentando estrangulá-la, tentando matar ela. Foi quando ela viu eu clamando o nome de Jesus, descendo algo, uma mão pegou aquele espírito e destruiu. E minha cunhada aceitou Jesus como Salvador e foi liberta para a glória de Deus. E aí minha cunhada foi para a casa do Senhor, que é a Assembleia de Deus ali em Jandira, que é a sede do nosso ministério. Lá agora é sede, pastor Heber, que está agora como pastor setorial, que saiu de Pirituba e foi assumir o setor de Jandira, que hoje é sede. Eu congregava nessa igreja, para a glória de Deus, e minha cunhada foi liberta, meu irmão foi liberto. Então foi para aquela finalidade que Deus me trouxe de Recife para São Paulo. E aí eu comecei a pregar aqui em São Paulo. Aí vim para Osasco, comecei a congregar no Rochdale primeiro, né? A primeira igreja minha foi Rochdale primeiro aqui em Osasco, pastor José Mário da Silva. E aí eu congreguei um bom tempo, aí conheci minha esposa, casei com ela e fui congregar no setor 3, Lapa. E do setor 3 fui liderar Mocidade, liderei Mocidade por 10 anos, fui para Cooperador, já casado. Depois o pastor me colocou como copastor daquela igreja, aí entrei como copastor, fui levado ao diaconato. E daí, naquela mesma igreja, que hoje é a igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 61, que fica ali na Rua Brilhante, número 240, eu fui ser o pastor daquela igreja. Fui levado ao presbitério, pastoreei aquela igreja.
Depois fui transferido para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 61 agora, Bela Vista. Pastoreei aquela igreja 6 anos. Daquela igreja, Deus usou o pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Gomes, que foi pregar ali, a convite nosso, e ele disse: meu filho, Deus te tirará daqui e te levará para outro setor. E neste outro setor Deus te exaltará. E foi aonde eu vim para Osasco, fui levado a evangelista, dirigindo a congregação ali do Nova Europa. Depois assumi a congregação no Bonança, e no Bonança eu fui levado ou trocar a credencial para pastor e assumi o Baronesa. E no Baronesa eu estou até hoje, para a glória de Deus, como pastor do Baronesa. Pai de 3 filhos, André, com 22 anos, crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Larissa, com 18 anos, crente na pessoa do Senhor Jesus. Caleb, que tem 3 anos, crente também na pessoa de Jesus. E a minha esposa, a irmã Andréia, que há 25 anos eu sou casado com ela, para a glória de Deus, e a amo desde o primeiro dia. Glória a Deus. O pastor falou em muito tempo que a sua vida se baseou muito, que Deus te levou muito para o lado da guerra espiritual. Apesar que todos nós passamos por guerras espirituais. Mas eu enxergo que Deus, ele enxerga em algumas pessoas, ele impõe algo que é para a pessoa ser mais forte para ajudar outras pessoas. Eu enxergo o Senhor dessa forma, apesar que a minha história não foi muito diferente da dele. Eu estava analisando isso, eu não conhecia a história dele. E o que acontece? Já contei aqui, mas só para repassar, para o pastor entender, dos meus 14 para 15 anos eu saí da igreja, nasci em berço do evangelho, saí com essa idade. E eu cheguei nessa faixa etária, mais ou menos dos 15 para 16 anos, aconteceu a mesma coisa. Eu estava subindo com os amigos, estava voltando de um rolê que eu estava com eles, e simplesmente alguns bandidos que estavam ali pararam a gente, eles saíram correndo, eu fiquei para trás, perdi as pernas, eu vi aquela arma apontada para mim, e fora da igreja, eu orei a Deus, falando que eu queria voltar para a casa dele, que se ele me desse mais uma oportunidade eu voltaria. E assim ele concedeu, mas da mesma forma eu não voltei. Aí passaram-se os anos, no finalzinho de 2019, que aí eu me reconciliei com Cristo, porém, como o pastor mesmo disse, não é um processo fácil de libertação, apesar que quando eu estava ainda meio balanceado, que eu estava passando por uma situação muito apertada, que eu chamei a minha prima, que ele é pastor dela, para ir lá em casa fazer um processo de libertação. E assim eles atenderam. E eu falo para o pastor hoje, que esse trabalho que vocês fazem é o motivo de eu estar aqui de pé hoje. Maravilha. Porque não é à toa, porque eu me lembro até hoje dele entrando no meu quarto, porque eu tinha uma depressão muito profunda e uma vontade muito grande de se matar, ao ponto de tentar várias vezes e não conseguir. E foi quando ele foi lá que ele viu o espírito de depressão e de suicídio lá dentro do meu quarto e orou e retirou. Depois desse dia, eu nunca mais fui aquela pessoa. Aleluia. Nunca mais fui aquela pessoa. E entrando nesse assunto mais profundo, como você explicaria assim esse mundo espiritual? Eu, na verdade, Mateus, já lá em Recife, eu já comecei a participar de algumas visitas deste teor de pessoas possessas. Eu lembro que eu fui numa casa que tinha uma mulher que ela queria matar os seus filhos. Meu Deus. Ela queria matar os filhos. E uma vizinha da minha mãe falou para ela, o filho da Marli, ele é crente, ele ora, ele tem até programa nessa rádio comunitária e a gente escuta as orações que ele faz e eu vou trazer ele aqui. Ela aceitou. Quando eu entrei na casa da mulher, a mulher gritou. Eu entrei na casa dela, ela gritou, eu te odeio, eu te odeio, eu não gosto de você. E aí a vizinha falou assim, mas é o Alberto. Aí eu falei para a vizinha, não, calma,
Não é ela que está falando, já é a entidade, é o espírito maligno que está falando na boca dela. Ela pegou uma faca mesmo grande, de grande porte, e veio para cima de mim, me matar. E eu estendi a mão e disse: eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, paralisa agora. Pelo incrível que pareça, tem pessoas que não acreditam. Hoje em dia mas a mulher, ela parou com a faca no alto e eu comecei a clamar o nome de Jesus. Porque uma coisa que a gente tem que entender, tem pessoas que chegam em outra e o sangue de Jesus... Não, o sangue de Jesus é para purificação. Exatamente. Né? Você pode ver que todos os textos bíblicos, você vai encontrar a frase: no meu nome expulsarás demônio. No nome de Jesus curarás os enfermos. Então o poder está no nome de Jesus. O poder está no nome do Cristo, o nosso Redentor. E eu proferi o nome do Senhor e aquela mulher ali foi liberta. E dali em diante ela ficou em paz. Ela foi para a igreja. A igreja, na época, ela não foi para a nossa, mas ela foi para a Quadrangular. Ficou firme na Quadrangular. E aí eu sei que eu comecei a orar, a buscar a Deus nas madrugadas, a me revestir para estas ações. E aí eu comecei em Recife, esse trabalho de libertação. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a me encher mais de Deus e fazer esse trabalho. Eu lembro que eu já na igreja, já na época eu era co-pastor, e um irmão falou assim: pastor, tem uma família lá dentro da comunidade que o negócio está terrível. Essa mulher, ela tem tanta força que ela jogou o irmão para longe. E o senhor não pode ir lá? Eu disse: vamos lá. Fui lá na casa dessa mulher. Meu irmão, a mulher, ela tinha o corpo da irmã Denise, magrinha, mas a mulher tinha uma força tão terrível que ela levantava 3 pessoas. Meu Deus. 3 pessoas. Demônios. Existe. Tem pessoas que não acreditam, mas existe, né? A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele disse: o governante deste mundo vem aí e eu não tenho parte com ele. Então Jesus sabe que o poder das trevas, para quem não está firme no Senhor, é terrível. Você lembra de Paulo? Que o espírito demoníaco falou: quem são vocês? Eu conheço a Paulo, que prega Cristo, mas vocês não. E o que foi que aconteceu? Levaram uma surra. Levaram uma surra. Um revestimento espiritual, né? Você entendeu? A pessoa acaba sem vergonha. Apanhando. Então, para esse trabalho, você tem que ter um revestimento. E eu lembro que eu cheguei na casa dessa mulher e entrei, orei e mandei eles assim: saia de perto. Saia de perto. Porque eu entendo que quando Jesus disse: porás a mão sobre, não é tocar. Você não precisa tocar em ninguém. Você não precisa estar pegando as pessoas, oprimindo pelo cabelo, exemplo. Sai, não. Porás as mãos sobre os enfermos, porás as mãos sobre as pessoas que estão possessas e as libertará. Então eu coloquei a mão, eu proferi Deus na vida daquela mulher e ela foi liberta. Foi liberta, se acalmou. E o marido dela olhou assim, falou: pastor, como foi isso? Eu disse: não é como foi isso. É o que Deus tem na vida de vocês. E Deus tem uma obra muito grande na vida de vocês. Deus está libertando para trazer salvação para este lar. E ela tinha 4 filhos, o marido, o irmão Severino, a irmã Janete, a Jéssica. E ela começou a chorar. E eu sei que ela disse: pastor, minha filha está sumida, minha filha desapareceu. E na hora, Deus falou comigo: diga a ela que dentro de 1 hora a filha dela volta.
E eu falei para ela, olha, Deus me falou que daqui a 1 hora a sua filha vai aparecer. E ela disse, como? Daqui a 1 hora a sua filha vai aparecer. Meu irmão, foi 1 hora contada no relógio. Quando deu 1 hora, a menina começou a descer a escada. Meu Deus. Descer a escada chorando, e essa irmã se maravilhou. A casa se encheu de glória. Eles começaram a chorar e todos dobraram o joelho e aceitaram a Jesus. Glória a E Deus. estão firmes na pessoa de Jesus. Essa irmã Janete, ela partiu para o Senhor salva na pessoa do Glória a Senhor Deus. Jesus. E hoje o Severino é obreiro de Deus lá no Porto Feliz, e a Jéssica é líder de jovens. Estão todos firmes Glória a Deus na por isso. Assembleia de Deus, Belém. O mundo espiritual, ele tá aí, a gente não consegue enxergar, né? Se a gente tivesse dimensão de como é uma guerra, e a Bíblia mesmo, ela fala, né, que o inimigo ele tá ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando tragar de todas as formas, né? Então, muitas vezes a gente vai fazer algum trabalho assim, ou evangelístico, principalmente o evangelístico, eu vejo que acontecem muitos impedimentos, muitas vezes coisas nos bloqueiam de avançar. Inclusive, para hoje mesmo, para fazer esse podcast, eu já estava sentindo algo diferente, né? E bateu um desânimo, e tipo, será que vai ter hoje mesmo? Será que não vai ter? E aí eu me toquei do assunto, o mundo espiritual e as suas guerras. Eu falei, meu Deus, daí já dá para ver que tem algo que está tentando bloquear de acontecer esse projeto, né? E eu comecei a repreender isso, porque esse trabalho ele é para alcançar vidas, é para uma libertação. A pessoa que está nos ouvindo, ela pode, através mesmo do que a gente está falando, inclusive até no finalzinho eu quero até fazer um pedido especial por irmão fazer uma oração para todos que estão nos ouvindo, uma oração para repreender depressão, porque assim, hoje em dia as pessoas elas colocam que a depressão ela é uma coisa mental. restrita ao mental, mas Sim. não, o inimigo ele usa também para oprimir aquela vida, para fazer com que aquela pessoa tenha pensamentos para se suicidar, tenha pensamentos para fazer diversas coisas que é o inimigo, não é só uma coisa. É uma coisa mental? Também, mas não é só isso, né? Vai uma coisa muito mais além. Que só quem tem mesmo visão dessa guerra espiritual consegue entender que é algo que vai além. E aí, falando sobre isso, eu acredito que o irmão já deve ter visto, o Mateus foi até um caso. O caso de depressão. Como que funciona essa questão? Assim, como o inimigo ele age na maioria desses casos de opressão? Como que ele age nas pessoas, assim, no ambiente? Eu posso me impor antes? Pode. Quando eu estava nesse processo, isso eu acho que pode confirmar o caso que a parte da depressão, ela primeiramente, eu acho que vem primeiramente da sua alma, dentro de si, para o espírito, né? Para depois ir para a mente, né? Porque eu acho que a mente, muitas pessoas dizem que a mente ela responde ao corpo, né? Na verdade, o corpo responde à mente. Porém, eu acho que... E da onde que a mente tira essa força? Eu acho que vem da alma, do espírito. Eu enxergo dessa forma. Por que eu enxergo dessa forma? Porque no meu processo, desde o meu início até o fim, a angústia eu não sentia na minha mente, no meu corpo. Porque eles estavam satisfeitos de tudo que estava acontecendo. Eu sentia aquela angústia lá dentro, mais profundo, sabe? Mas eu sentia aquele negócio na alma, dizendo assim, né? Porque não era algo normal que a gente sente uma tristeza momentânea. Eu sentia algo
profundo na alma, como se estivesse acorrentada a algo que não fosse do bem, digamos assim, né? Então eu enxergava dessa forma, eu tenho esse pensamento, não sei se é dessa forma, mas eu penso dessa forma. Na verdade, você pode observar, hoje a gente tem muitas... a curiosidade quanto à depressão e à opressão. O que significa a depressão, né? Que é uma tristeza profunda. E a depressão, ela desencadeia uma opressão. E como começa uma depressão? Segundo de uma decepção, né? A pessoa sofreu uma decepção, seja ela amorosa, seja ela profissional, seja ela na saúde. Tem muita gente que recebe o diagnóstico que está com uma enfermidade, que essa enfermidade pode levar à morte, e a pessoa entrar numa profunda tristeza, e isso desencadear uma opressão. A depressão, ela é uma tristeza profunda, uma amargura que atrai a pessoa a desejar a morte, né? Que o diabo, ele usa este meio, este artifício para oprimir as pessoas. Uma depressão, Davi, ele sofreu por uma depressão. Davi, ele quando conduziu a arca de Deus, ou quando ele tentou trazer a arca de Deus para Jerusalém, Davi, ele imitou de certa forma os filisteus, porque os filisteus não conheciam Deus, eles não sabiam do cerimonial que se deve fazer para conduzir a arca, ele não sabia dos rituais que envolve para você conduzir. E eles perguntaram ao sacerdote: o que a gente deve fazer para essa arca sair do nosso meio? A arca está matando todos, nosso povo está morrendo, nosso povo está sendo esmiuçado por causa dessa arca. Essa arca derrubou o nosso Deus Dagom, Dagom caiu, quebrou o pescoço, o limiar, quebrou os braços, não tem mais nada, essa arca está destruindo o povo, nossos irmãos, nossos filisteus. E aí o sacerdote dos filisteus, isso aqui não é o sacerdote dos judeus, o sacerdote dos filisteus, olha o que eles fizeram: trazer 2 vacas sem bezerro, tirai os bezerros da vaca e colocai a arca nas vacas e conduzir a arca para Bet-Semes. E os de Bet-Semes vai conduzir a arca até os territórios de Israel. Mas o que aconteceu? Ninguém guiou. Eles colocaram uma oferenda, que todos sabem, dentro da arca, e colocaram na vaca sem novilho. Agora, você entende, não era algo de Deus? Era algo extraordinário de Deus. Vai tirar um novilho de uma vaca? Vai afastar um novilho de uma vaca? Você não consegue, ela não vai deixar. Ela vai para cima de você. E eles conseguiram tirar e deixar ela sem filho, e deixar elas ir. E a Bíblia diz, o texto, está no texto, a Bíblia diz que as vacas, elas levaram só, sem ninguém guiar elas, a arca até Bet-Semes. Quando chegou em Bet-Semes, Davi, ou os de Bet-Semes, conduziram a arca até o lugar certo. Só que quando Davi ficou sabendo que a arca não estava mais no poder de Israel, ele teve o quê? Vou buscar a arca, vou trazer a arca. Mas ele imitou os filisteus, ele pegou carros de boi. E aonde? Se o texto diz que a arca tinha que ser conduzida com um cerimonial judaico. E como é? Com levita, com sacerdote, cada 7 passos oferecia-se um sacrifício, e assim você... Não, Davi guiou a arca com a mesma técnica dos filisteus. O que é que acontece? Na eira de Nacó, a arca pende por causa de uma pedra de areia, e Uzá vai tentar segurar a arca e é fulminado na hora. Davi entra em
Depressão. Como é que um rei, sabendo o que significava a arca, ele não quer mais saber? Não quer mais saber da arca, ficou em angústia profunda, a ponto de ele mandar tirar de perto dele a arca. Então a depressão, ela vem através de uma decepção, seja ela amorosa, seja ela por parte profissional, seja ela por parte de um diagnóstico que a pessoa recebeu, entrou naquela profunda tristeza. Aí entra a opressão, que a opressão vem através do desencadeamento da depressão. E a depressão é o que? É uma tristeza profunda, uma angústia, é o que você disse. Vai lá dentro. A pessoa não sente alegria, a pessoa não quer nem comer, nem o desejo pela comida a pessoa tem. A pessoa quer só o quê? Quarto escuro, quer ficar só. E aí é onde entra o quê? A opressão. A opressão é o quê? O adversário pegando o momento da depressão e fazendo com que a pessoa tente matar a si. Mas a pessoa quer matar quem? Ela. Nenhum depressivo quer se matar. Ele quer acabar com aquela angústia. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui vai chegar em alguém, viu? Aleluia. Arabarachurabás. Isso aqui vai chegar em alguém. A pessoa que está depressiva, ela não quer matar-se a si. Nenhum ser humano quer se matar. Quer matar a dor que está sentindo. Quer matar a dificuldade que está passando, a angústia que está atravessando. E com isso o diabo, nosso adversário, como disse Pedro na primeira epístola dele, capítulo 5, versículo de número 8, vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele encontra essa brecha, ele encontra essa fraqueza, começa a soprar. Tira a tua vida, sobe lá na ponte, te atira, vai ser uma queda sem dor, você vai morrer instantaneamente. Olha, pega uma corda, coloca no alto, se enforca, vai faltar o oxigênio, você vai morrer imediatamente. A pessoa, ela está ouvindo a voz do diabo, que é pai da mentira, nunca se firmou na verdade e quer só destruir as vidas que não é para ele importante, e que o diabo, segundo o texto bíblico, João, capítulo 10, ele disse: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu já quero profetizar agora a vida sobre a tua vida. Vai ter paz, vai ter alegria, vai ter conforto na tua vida. Não tente contra a sua vida, porque quem está falando no teu ouvido é o adversário das nossas vidas. Deus de glória, aleluia. Então, não é algo fácil de se lidar, né? E qual seria, assim, o maior conselho para uma pessoa que sabe que nesse momento está passando por isso? A primeira coisa que ela deve fazer, porque muitas pessoas dizem que crente não tem depressão. Você concorda com isso? Tem e tem. Crente tem depressão. O que eu falei aqui, a depressão vem através de quê? Uma decepção. De uma decepção. Crente tem decepção? Você já teve decepção, Denise? Você já teve decepção? Você já teve decepção? Você já teve decepção? Crente tem decepção. Crente tem depressão. Eu conheço pastores que passaram por decepção. Pastores que quase morrem, não tentando contra a vida, mas quase morrem por causa de uma depressão profunda. Porque há duas situações na depressão: ou você comete o suicídio, ou a própria doença, ela vem trazer você a óbito. Como, pastor? Se você não se alimenta direito, se você não tem aquele higiene correto, você vai desencadear o quê no seu organismo? Você come 3 refeições no dia. Você acorda de manhã, você toma aquele café. Eu gosto muito de uma tapioca com queijinho, viu? Coisa chique.
Entendeu? Você tem aquele alimento pela manhã. Meio-dia você tem aquele almoço. À noite, a janta. Aí a depressão faz com que você evite essas alimentações. O que é que vai gerar? Um câncer no seu organismo. Uma ferida no seu organismo. Você vai começar a ter uma gastrite. Da gastrite você vai ter uma úlcera. Da úlcera você vai ter um câncer gerado por causa da depressão. Arrepiei. Mas contra a vida daqueles que confiam em Deus não vale maldição nem encantamento. E Aleluia. Elias, ele também sofreu com isso. Ele é um exemplo. Ele Um dos maiores se exemplos, escondeu, né, na caverna. Ele não queria mais seguir o seu ministério, né? E Deus mostrou que estava com ele, que era para ele sair daquela situação, né? Deus mandou lá o alimento para ele, falou: agora vamos sair daí, bora caminhar. E bem colocado, bem colocado. Elias, o profeta, você vê que é a mesma coisa. Vamos usar eu já esqueci o nome do Jefferson. Vamos usar o Jefferson. Jefferson é uma pessoa alegre. Você chega aqui, o Jefferson sorrindo, Jefferson cumprimenta todo mundo, o Jefferson brinca com todo mundo. E de repente você vê o Jefferson angustiado. Primeira coisa que o cristão tem que perceber, principalmente vocês aqui que estão na liderança dos adolescentes, comece a observar isso. A mudança de comportamento. O primeiro sinal da depressão é mudança de comportamento. É o primeiro sinal. Quando você detectar essa mudança, vá até a pessoa. Porque você pode salvar ela de um suicídio. Isso aconteceu comigo há pouco tempo. Tava trabalhando na mesma empresa que o Júnior, né? E entrou uma menina nova lá na recepção da empresa. E eu senti aquele incômodo de me aproximar dela. Né? E hoje em dia, um homem querer se aproximar de uma moça que não é da igreja, elas já vão pensar outra coisa. Apesar que a amiga dela veio a perguntar se eu tinha algum interesse nela por ter me aproximado dela. Não, é porque eu sentia esse incômodo dentro de mim. E toda vez que eu me aproximava dela, eu sentia Deus me dando palavra. E nessas palavras eu transmitia para ela. Só que teve um dia, eu fiquei muito tempo com isso dentro de mim. Um dia que Deus colocou uma palavra dentro do meu coração. Isso era numa quinta-feira. E eu estava com pressa, serviço muito apertado, eu tive que sair. Na sexta-feira fomos trabalhar normalmente. Não me encontrei com ela. Na segunda ela não foi trabalhar. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Na terça-feira saiu a notícia que ela tinha se matado. A depressão, ela tem o seu início. E é muito importante, principalmente nós que somos líderes, porque você pode chegar ao nível que você chegar, você nunca vai deixar de ser um líder. Seja ele pastor, seja ele líder de jovens, seja ele líder de adolescente, seja ele líder de criança. E eu tenho esse trabalho já há algum tempo, de visita nos lares, todas, não todas, porque nós temos algumas reuniões na sede, mas a maioria das terças, a maioria das quintas, a gente tem esse trabalho no lar, de evangelismo nos lares, nas casas. E você tem que detectar o início de uma depressão. E pastor, quando a depressão está muito forte, tem que ter insistência. Tem que ter insistência. Porque a depressão ela é uma tristeza. Então você tem que fazer com que aquela pessoa ela saia dessa zona. Essa zona de perigo, essa zona de turbulência. É a mesma coisa você quando está numa aeronave que você sobe e toda a subida ela é turbulenta. Mas quando a aeronave ela começa a se estabilizar, há aquela calmaria. Então a pessoa está subindo numa turbulência terrível. E todos que está dentro da aeronave, qual é o pensamento que tem? Vou morrer por causa de alguns acidentes, por causa de algumas coisas que já aconteceram. Então a primeira coisa que você tem que detectar num depressivo é mudança de comportamento. Opa, o Jefferson mudou.
Varão, o que é que está acontecendo? Ah, não, tô... Não, rapaz, fica assim não, vamos comer uma pizza. Vamos ali, varão, vamos na pizzaria ali. Entendeu? Pega esse jovem e tira ele dessa zona. Tira ele dessa zona. É a mesma coisa, você sabe que aqui tem um homem bomba. Aí você tem um amigo, você sabe que ali tem um homem bomba. Um homem que vai cometer uma chacina, que vai matar várias pessoas. Você sabe que aquele homem ali, ele é um homem bomba, ele é um terrorista, ele vai explodir. E essa pessoa que está aqui, está indo, você, opa, não, peraí, vamos aqui, ó, vamos por aqui, ó, o caminho é esse aqui, ó. Desvia a pessoa desse caminho, porque a pessoa que está entrando nesse caminho de depressão, ela não quer conversar, você jamais vai puxar um diálogo com uma pessoa dessa. A mulher samaritana, ela estava numa depressão terrível, ela estava numa depressão tão terrível, que ela ia sozinha naquele horário tirar água. Olha, eu venho aqui para não ter que me perturbar com ninguém. Para ninguém julgar. Mas se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria água e ele te daria água da vida. Tu és maior do que o nosso pai Jacó. Você entendeu? A mudança de diálogo. Como Jesus começou o diálogo com a samaritana? Jesus começou como? Chegando perto dela dizendo, me dá de beber. Mas tu és judeu, eu sou samaritano, nós não temos comunhão. Não, nós não temos comunhão. Jesus disse, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria água e ele te daria. E esta água jamais tu tornaria a ter sede. Glória a Deus. Jesus coloca o que nela? Uma palavra de curiosidade. Opa, você observa que ela já traz quem? O terceiro clã, o terceiro pai, Jacó. Ela já traz um homem muito importante na lei judaica. Ela já traz algo super importante. Tu é maior do que o nosso pai Jacó, ele nos deu. E olha, é tão importante o poço que ele bebeu os gados dele e a sua família. Olha, isso aqui é uma relíquia. Aí Jesus disse, se tu soubesse quem te fala, se tu soubesse quem é que está aqui, é muito maior do que tu pode imaginar. Só que aquela mulher vivia uma vida de tormento, ela vivia uma vida de solidão. Aí Jesus, ele vai mais a fundo. Vai chamar o teu marido, porque a gente vai dialogar. Eu não tenho marido. Disseste a verdade. Olha como mudou o diálogo. Disseste a verdade, porque tiveste 5. E o que agora tu tem, não é teu marido. Ela, eu vejo que tu és profeta. Você vê como mudou? De um judeu que não poderia ter diálogo, ela já está chamando Jesus de profeta. Então insista com essa pessoa, insista com esse jovem, insista com essa jovem, porque amanhã você vai ter uma pregadora ou uma cantora do seu lado, que vai ganhar outros e outros para o Senhor. Por quê? Ninguém está livre da depressão. E a pessoa, ela tenta em vez de ela se aproximar de Deus, ela se afasta. Se afasta. Né? E quando ela se afasta, aí ela vira um alvo fácil do inimigo. Porque não tem a proteção de Deus. Então, fugir de Deus, tentar sair da igreja, não vai resolver. Não vai. Na verdade, vai piorar. Porque para a gente ter uma cura, para a gente ter uma proteção, a gente precisa estar debaixo da proteção de Deus. Proteção de Deus. Isso, Então, aquela moça, o que aconteceu, sim. porque assim, eu já tinha me retido porque a amiga dela veio falar que ela tá achando que já era segundas intenções. E então já fiquei mais retido. Então eu não conseguia perceber. É imperceptível aos meus olhos. Eu não estava sensível àquilo. Ainda mais num ambiente de trabalho. Gente, foi uma luta tão grande dentro de mim, porque eu me culpei por conta daquilo. Por não ter soltado aquela última palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Por conta de pressa de serviço. Então é por isso que depois disso eu costumo dizer, se Deus dá uma palavra no seu coração para uma pessoa, às vezes é aquela palavra que pode livrar a pessoa de se matar. De se matar. Porque o suicídio, ele vem através
de um desejo demoníaco. A força do mal, ela... Eu não estou aqui colocando poder no diabo, mas ele é sarcás, é astuto. E a palavra astuto, ela vem do original, que quer dizer um ser inteligentíssimo. Sim. Ele sabe como fazer. Então a gente não pode diminuir uma coisa que a gente sabe que é terrível. O próprio Jesus disse isso. Você vê que quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus vai jejuar, Jesus vai orar, e depois de jejuar 40 dias, Jesus é tentado pelo diabo. E a gente acha que depois de passar por essa prova, O a gente acha diabo que vai estar tenta cheio, Jesus né? aonde? Na fome, necessidade física. Tu não és o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus estava com o quê? Necessidade de comer. Então, porque... não, Jesus, não, meu irmão. Jesus era 100% homem. Leia o capítulo 1 de João, e o verbo se fez Carne. e habitou entre nós. Então, se é carne, tem sentimento, tem dores, entendeu? Sofre necessidade, tem fome. Jesus estava com fome. E ele apresentou o que para Jesus? O que Jesus estava necessitando? Pão. Aí Jesus, que percebeu, teve a percepção daquilo, opa, peguei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. O diabo Glória a desistiu? Deus. Não. Não desistiu. Ele jamais vai desistir. Ele vai tentar até o último oprimir. A gente tem que lutar contra Tem isso. que lutar. Né? É a insistência. E aí ele leva Jesus ao pináculo alto e mostra Jesus a cidade. Ó, tá vendo isso tudo? Riqueza, poder, fama. Eu te darei se tu me adorares. Jesus disse o quê? Só ao Senhor teu Deus. E não venha dizer que eu já escutei isso, que eu já estou na 5ª igreja do Ministério no Belém. Eu já escutei isso de diversos pregadores. O diabo é um falido, o diabo não tem nada, o diabo é um derrotado. Engano seu, ele é o Deus deste século. Ele é o governador deste século. Tem poder, entendeu? Agora, nós temos um Deus que tem todo o poder. Apesar que eu acho que esse versículo aqui seria a melhor chave para dizer sobre isso, que é: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E resistir é o quê? Resistir é correr? Não. Resistir é se esconder, não. Resistir é ir para cima. Essa parede está aqui, ó, de repente, essa parede vai cair. Irmão, vamos fazer um apoio aqui? Vamos nós aqui, Mateus, Jefferson, vamos, Denise, ó, fica aqui. Vamos segurar. Conseguiu segurar? Resistindo. Assim mesmo é o adversário. Jesus resistiu ao diabo. Aí o diabo leva ele num lugar mais alto do local. Atira-te daqui embaixo, porque está escrito. O diabo conhece isso aqui, ó. Isso aqui o diabo conhece. De cabo a rabo. Entendeu? Ó, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e ele te livrará, e o teu pé não tropeçará em pedra. E aí? Jesus disse: não, também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Apesar que aqui está literalmente falando a chave para tudo isso. Porque não adianta só resistir ao diabo, mas se não se submeter a Deus, de nada adianta. Eu tenho um tio lá de Jaú, foi fazer uma campanha e o diabo empossou da moça e literalmente ela estava andando pelas paredes, e quando ele foi repreender, e naquele momento o diabo deu risada da cara dele e falou que era mais fácil o diabo sair do corpo dela e entrar nele da situação que ele estava. Se não tiver submetido a Deus, de nada adianta.
É um perigo muito grande. É o que eu falei aqui no início sobre a ação de Paulo e a ação do diabo falando na boca daquele jovem. Quem és tu? Eu conheço a Paulo que prega Cristo. Exatamente. Mas vocês eu não conheço. O que foi que aconteceu? Levaram uma surra. Levaram uma surra. Então quer dizer, para você entrar nesse território, tem que estar revestido. Com certeza. Tem que estar revestido. Não adianta você acordar de manhã, comer aquela picanha, dormir à tarde, à noite beber aquela Coca-Cola e vou ali expulsar o demônio. Vá não. Vá não. Não vá não, senão você corre. Você vai correr. Porque esse mundo é espiritual. Este mundo é espiritual. A nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, é contra a potestade, o porvir, o principado. Então, contra isso aqui é o quê? Jejum e oração. Eu falo sempre para a equipe que nós temos lá, eu disse assim, irmãos, nós temos um trabalho agora que a pessoa lá está terrível. O homem vai para cima. Então os irmãos jejuam, quem não puder jejuar, por favor. E aí eu fui com a equipe, entrei na casa já, aquele negócio, demônio estava até, e eu começo a me arrepiar todinho. E eu falei, olhei para a mulher assim, quando eu olhei para ela lá, isso aí é homem de Deus. Falou para mim, isso aí é homem de Deus. Eu está repreendido no nome de Jesus. A mulher, pá, no chão. Entendeu? Porque o diabo vai fazer de tudo para você não executar o que você foi ali fazer. Com certeza. O diabo vai fazer de tudo para você não executar o que você foi ali fazer. Então o lugar estava tomado de demônio, pessoas. A mulher disse que não conseguia dormir. Ela disse que via literalmente seres andando por dentro da casa. Ela disse que via luz acender, luz apagar, sem ninguém dentro da casa. O lugar estava tomado, possesso. Então, você vai de qualquer maneira para esse lugar? Não. Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, ele se preparava, e nós? Quem dirá nós? Você já pensou? O mestre, o Senhor Jesus, ele jejuar 40 dias, 40 noites. E nós, às vezes, a gente, vou fazer aquela obra, vou fazer. Não aguenta nem meio-dia. Está se preparando? Então, tem que ter um preparo. E principalmente para este ambiente, que é um ambiente totalmente hostil, perigosíssimo. Não tem muito conhecimento. E o que o diabo falou, eu não vou dizer que é uma verdade dele, mas é uma verdade nossa. Se você estiver despreparado, você vai sair pior do que aquela pessoa. Você vai sair pior. Por quê? Porque o inimigo, segundo o apóstolo Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8, ele disse o quê? Sede sóbrio. E a palavra sóbrio quer dizer o quê? Inclinado. Numa linha reta. Você não tem que pender nem para a esquerda e nem para a direita, tem que ser reto. Vigiar. E vigiar o quê? Opa! Simples como a pomba e prudente como a serpente. E o que é ser prudente como a serpente? Você já viu a serpente dar o bote errado? Só dá certo. Ela está aqui, ó. Pegou a presa, devorou. Prudente, prudência. Opa! Estou percebendo. Eu lembro que uma vez eu fazia programa na Comunidade da Paz. Eu fiz programa aqui em Osasco em 3 rádios. E quando eu estava chegando em casa, eu senti uma sensação terrível. Eu só tinha o André, a Larissa não era nascida. E eu senti uma sensação terrível. E eu falei, parei na porta da minha casa e repreendi. Aqui não, Satanás. Aqui tu não tem poder. Porque eu sou filho de Deus e estou diante de Deus. Glória a Deus. E aquela sensação, pum, saiu. Então, você vai dormir, ore. Você vai acordar,
ore. Você vai trabalhar, ore. Você saiu do seu trabalho, ore. Porque o mundo já está no poder do... Então, você tem hostilidade lá no teu trabalho, você tem hostilidade lá na sua faculdade, então você tem que estar revestido, tem que estar cheio de Deus, cheio do Senhor. Para onde Daniel foi? Daniel, quem era Daniel em Judá? E Daniel tinha quantos anos? 17 anos, quando foi transportado de Judá para a Babilônia, com 17 anos, ano 605 antes de Cristo. Daniel tinha 17 anos, mas quando Daniel entrou em Babilônia, o que era Babilônia? Um país pagão. No mínimo ali ele servia 4 deuses, né? Que eles destacavam 2, que era Bel, deus principal de Babilônia, e Acô, a deusa lua dos babilônicos. Então o que o rei fez com Daniel? O que Nabucodonosor fez? Cova. Mudou o nome. Está no capítulo de número 1. O nome de Daniel quer dizer o quê? Deus é meu juiz. Origem judaica. O que o rei fez? Mudou o nome de Daniel para quê? Para amaldiçoar Daniel. E qual foi o nome que o rei deu a Daniel? Beltesazar. E o que quer dizer Beltesazar? Bel te proteja, o Deus principal de Babilônia. Aí a Bíblia diz, não vale maldição contra os filhos de Deus. O inimigo ele sempre tenta roubar a identidade. A identidade. Né? Então, naquele contexto ali, mudou o nome de Daniel, dos seus amigos, para nomes pagãos. A intenção era amaldiçoá-los. Mas eles se manteram firmes, então eles são um exemplo que a gente tem que seguir, que por mais que a gente tenha que ir para algum lugar na qual o meio ali não glorifica a Deus, a gente precisa manter a nossa essência e não perder, por mais que mudem o nosso nome. Por mais que joguem na cova, não a gente adianta. precisa sempre se manter fiel. Exatamente. E para a gente finalizar, pastor, não adianta, todo mundo passa por esse processo. Um único conselho essencial para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para a Igreja de Cristo, qual seria? Eu deixo aqui esse texto de Daniel. Influenciar e não ser influenciado. Glória a Deus. Daniel disse assim, a Aspenaz, eunuco do rei Nabucodonosor: permita comer legumes e beber água, porque colocou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o seu vinho forte. Então o conselho que eu dou para esses jovens hoje, jovens, adolescentes, é influenciar e não ser influenciado. Seja o Daniel da tua geração. Glória a Deus. Seja o Daniel. Daniel estava onde? Estava no seu país? Não. Estava num país totalmente diferente do seu. No país pagão, mas ele disse, eu vou ser influenciador. Eu vou influenciar e não ser influenciado. Daniel influenciou? Influenciou não só pessoas, mas influenciou imperadores. E o primeiro imperador a ser influenciado foi quem? Nabucodonosor. O grande e potente Nabucodonosor. Quando Daniel revelou o sonho, que está no capítulo 2 e o versículo 28, que Daniel disse, mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos seus. Tu, ó rei, estava na tua cama, quando teus pensamentos subiu às alturas, e tu viste uma estátua de 29 metros de comprimento, cabeça de ouro, peito de bronze, pés misturados com barro e ferro, e de repente tu vendo aquela estátua, uma rocha cortada sem mão caiu e esmiuçou a estátua de cima a baixo. E acabou. E esta pedra se fez o reino sempre eterno.
Aí o rei fala, não é possível. Não é possível. Por quê? Porque era algo que ninguém poderia dar ao rei. Por quê? Pastor, era algo que ninguém podia dar ao rei. Nem os encantadores do rei, nem os astrólogos do rei, não. Olha o que o rei diz, eu sonhei e me tem escapado o sonho. Você já imaginou? Eu chegar para vocês assim, Mateus, eu sonhei. Conta aí, pastor, o sonho. Não, eu sonhei, esqueci o sonho. Só que eu quero saber o que eu sonhei e a interpretação. Se tu não me falar, eu vou te matar. O que é que tu vai fazer? Foi, está aqui, ó. Capítulo 2 de Daniel. A Bíblia diz que Nabucodonosor, no seu trono, levanta o edito e chama Arioque para lavrá-lo. E disse, ó, todos os sábios de Babilônia será morto, se não me disser o que eu sonhei e não me der a interpretação do sonho. Era um edito. Arioque saiu por todas as províncias de Babilônia, até chegar em Daniel. Daniel chega para Arioque, capitão da guarda real, e diz assim, me introduz ao rei. Me dá um tempo, me dá só um tempo. Deu tempo de Daniel, um dia. Daniel pega Misael, Azarias e Ananias e vai para onde? Orar. Passa a madrugada orando, se preparando. É a chave. A madrugada orando, se preparando. Pela manhã, Deus dá a Daniel o sonho e a interpretação. Porque o rei ficou abismado e Daniel influenciou Nabucodonosor? Porque era algo que ninguém poderia fazer, só Deus. E Daniel revela o sonho e ainda dá a interpretação, o que significava. A cabeça de ouro, peito de bronze, pés com barro e ferro, prata, o que significava. E Daniel diz, é só os reinos que vêm depois de ti. É Grécia, Roma, os medos, persas, vai vir tudo para destruir tudo, só isso. Vai vir tudo. E o primeiro a ser quebrado, a ser esmiuçado é o Senhor, cabeça de ouro. E a rocha caiu aonde? Na cabeça de ouro. Entendeu? Daniel está dizendo, rei, o negócio é que infelizmente eu vou ter que te falar a verdade. A rocha vai cair bem na cabeça, e quem é a cabeça é Babilônia. Babilônia vai ser destruída. E quem vai vir depois de Babilônia? Os medos e os persas. Que na época eram os mais fortes. Eram mais fortes, era o império que poderia. E por onde entrou? Por onde entrou? Aonde entrou? E quem recebeu ele? Belsazar. Quando Belsazar estava contando a escrita, Mene, Mene, Tekel, Parse, pesado foste em balanças fiéis e fosse achado em falta, o teu reino foi passado a outro. Quem estava entrando em Babilônia? Quem estava invadindo Babilônia? Você entendeu? Então, o conselho que eu dou hoje para você, jovem e adolescente, influencie na escola, seja crente. No trabalho, seja crente. Salve vidas. Tem pessoas que estão com depressão perto de você. E o primeiro sinal da depressão é mudança de comportamento. Seja um agente de Deus e Deus vai te abençoar grandiosamente. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Só um minutinho antes Pode de orar, falar. eu queria deixar uma palavra, né, que eu senti de falar para quem está nos ouvindo. Você tem valor. Pode parecer que você não tem nenhum propósito nesse mundo, mas desde que Deus te formou no ventre, Ele já tinha um plano para a sua vida. Muitas vezes as circunstâncias da vida, ela tenta te sufocar a um ponto que você pensa que nada vai dar certo, que tudo na sua vida é só fracasso, é só decepção, mas tem um Deus no céu. Aleluia. Que Ele pode tratar essas suas feridas, Ele pode vir com um bálsamo e te colocar de pé. Então, saia desse quarto, espírito de depressão, qualquer espírito maligno, que ele possa ser repreendido aí onde você estiver ouvindo, seja no seu quarto, seja qualquer que for o ambiente.
Eu creio que Deus, Ele vai te Deus. libertar, Ele vai renovar as suas forças, mas você também precisa se apegar a Deus. Oh, Você glória. precisa louvar a Ele, reconhecer a grandeza de Deus e participar mais. Se afastar não é o caminho. Não é o caminho. Aleluia. O caminho é você se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Glória a Deus. Então, se achegue a Deus, que essa é a sua cura. Essa é a resposta que você pode estar esperando. É isso. Deus quer um posicionamento seu de voltar e o adorar. Amém? Palavra de Aleluia. confirmação é essa. Abençoado é o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Continue firme, porque o resultado a gente verá futuramente lá na glória com Aleluia. Deus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai eterno, em Tua presença que nós aqui estamos. Ó Deus, os Teus filhos, apresentadores deste podcast, eu creio, eu acredito, nós acreditamos em Ti, o Senhor, que pode todas as coisas. Ó Deus, pessoas que irão assistir este trabalho, que irão assistir esta programação, este podcast, Senhor. Pai amado, abençoa, Deus querido, venha libertar vidas, venha trazer salvação para esta pessoa, libertação para esta vida, mudança de cativeiro para esta pessoa. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, Pai, esta pessoa que está tentando contra a sua própria vida, eu quero declarar, determinar, Senhor, vida com abundância na vida desta pessoa, Senhor. Quebra o arco do forte, despedace a lança, queima os carros no fogo de vitória. Ó Deus, esta pessoa que está com depressão e desencadeou uma opressão, está oprimida, está tendo pesadelos terríveis, está vendo vulto, Senhor. Eu quero determinar agora na vida dele, na vida dela, Senhor. Ó Deus querido, o Teu livramento, o Teu socorro, como disse o salmista, Tu és socorro presente na angústia. Senhor, eu determino agora, eu declaro, em nome de Jesus, abençoa Teus filhos, Senhor, que estão neste projeto, este podcast. Eu creio, nós acreditamos, ó Deus querido, a todos eles, Senhor, aos jovens desta igreja, aos adolescentes deste setor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, não esqueçam de compartilhar essa live, porque esse é o movimento evangelístico que você deve fazer. Porque essa live não é somente para você, mas para o mundo. Porque o mundo necessita desta palavra. Então, seja um missionário de Deus, Glória a como o Deus. pastor falou. Compartilhe essa live para que ela possa alcançar cada vez mais vida. Curte, comenta, compartilha. E que Deus vai fazer a obra não somente na sua vida, que eu creio que já fez enquanto você assistiu esse vídeo, mas vai fazer do seu próximo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço aos irmãos, a toda a equipe. Muito bom. Que Deus abençoe, viu? E eu quero ver todos lá, viu? Na Com Web certeza. TV A Baronesa. Todos. Amém? Amém. Deus abençoe, meu muito obrigado a todos e um abraço ao pastor desse setor. Amém. Pessoal, muito obrigado por tudo aí. E nós queremos você vivo, nós queremos você cheio da presença de Deus, viu? Fica com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe.